Bom dia! Falaremos hoje sobre a noite, sobre os astros, sobre os mistérios destes pontos luminosos e mostraremos como Ptolomeu explicava o universo, depois Copérnico, Kepler e em seguida Newton com sua lei da gravitação universal. Assim surgiram os satélites artificiais com diversas utilidades, os satélites geoestacionários, os de órbita polar e outros. Por necessidade ou curiosidade, a humanidade sempre observou o céu. Lá, alguns astros faziam lentos movimentos em relação a outros astros, e alguns movimentos eram bem estranhos. De tempos em tempos, os cientistas criavam um modelo que explicava melhor os fenômenos observados, e chegamos aos dias de hoje, das viagens espaciais. Os antigos acreditavam que o universo era geocêntrico. Todos os astros giravam em torno da Terra. A Lua e o Sol giravam em órbitas perfeitamente circulares. Os demais astros, cada um deles girava em torno de um ponto virtual, num criativo movimento que explicavam alguns fenômenos, mas deixava de explicar outros tantos fenômenos já observados. Nicolau Copérnico estabeleceu o heliocentrismo. Todos os astros giravam em torno do Sol e em órbitas perfeitamente circulares. Era um grande avanço no entendimento dos movimentos dos astros. Entretanto, este modelo ainda não explicava as nossas estações do ano, o inverno ou o verão, e as variações de hora de nascer e pôr do Sol e outros fenômenos. Para explicar as medidas astronômicas feitas ao longo de muito tempo, Kepler propôs que os planetas percorriam uma trajetória elíptica e que o Sol ocupava um dos focos da elipse. Esta é a primeira lei de Kepler, a lei das órbitas elípticas. A segunda lei de Kepler, por sua vez, estabelece que as áreas varridas pelos planetas em tempos iguais são iguais. Esta é a lei das áreas. Como o arco do setor vermelho é maior que o arco do setor amarelo, eles precisam ser percorridos no mesmo tempo. A velocidade, no arco vermelho, precisa ser maior, ou seja, as áreas são iguais, mas os arcos têm comprimentos diferentes. Se é assim, a velocidade do planeta muda e quanto mais próximo do Sol, maior sua velocidade. O período orbital é o tempo que um planeta leva para dar uma volta em torno do Sol. A terceira lei é a lei dos períodos. Estabelece a relação entre um período de orbital e o raio médio da órbita. Diz que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio. O ano terrestre é de 365 dias e a nossa distância ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. O período de Marte é de 687 dias terrestres. Pela terceira lei de Kepler, usando uma regrinha de 3, calculamos a distância média entre Marte e o Sol, em 228 milhões de quilômetros. E pois não é que é mesmo? Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de futebol, o planeta Terra teria a dimensão da cabeça de um alfinete, e sua órbita seria de 25 metros. O Sol está tão longe da Terra que sua luz precisa de 8 minutos para chegar até aqui. Mesmo assim, como a velocidade da Terra muda de módulo e direção, Newton concluiu que deveria haver uma força F de atração entre os dois astros. A ideia era completamente nova e revolucionária. Esta força F, a chamada força gravitacional, é proporcional ao produto das massas dos m1 e m2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre os dois corpos. G é chamada constante da gravitação universal. Se um corpo está na superfície da Terra, a distância entre os dois centros de massa é o raio r da Terra. Então a força F é igual a G vezes m1 mais m2 dividido pelo raio ao quadrado. Mas a força gravitacional é o próprio peso do corpo, e P é igual a m vezes G. Comparando as duas equações, podemos concluir que G minúsculo, a aceleração da gravidade, é igual a G maiúsculo vezes m dividido por raio ao quadrado. Usando os valores de G maiúsculo da massa do raio da Terra, calculamos a aceleração da gravidade G igual a 9,8 metros por segundo. Este valor vale para um corpo próximo à superfície. Estando o corpo numa altura h igual a r, a distância entre os centros das massas fica multiplicada por 2, e G fica dividido por 4, isto é, G igual a 2,45 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração da gravidade diminui rapidamente com a altura. O movimento de um satélite em órbita da Terra segue a mesma função do movimento circular uniforme. A força gravitacional, 1, é a própria força centrípeta, 2. Sendo assim, se fizermos 1 igual a 2, obtemos a velocidade orbital. A relação 3v igual a raiz quadrada de gm sobre r. O raio da órbita é medido a partir do centro da Terra, e quanto maior o raio da órbita, menor a velocidade orbital do satélite. Sendo v a velocidade escalar orbital e t o período orbital, este tempo que o satélite leva para percorrer a órbita é t igual a 2πr dividido por v, mostrado na relação 4. Usando 3 e 4, chegamos à relação 5, que mostra que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio da órbita,
e esta é a própria terceira lei de Kepler, que nós já vimos. O valor de k é mostrado na relação 6. Conhecendo-se o raio da órbita e usando as relações 3 e depois 5, podemos calcular as velocidades e o período do satélite. Se não existisse atmosfera, o satélite vermelho, para descrever uma órbita rasante de raio igual ao raio da Terra, gastaria menos de 2 horas e sua velocidade seria de 8 km por segundo. Já o satélite amarelo, de 12.800 km, ainda em uma órbita baixa, gastaria 4 horas para dar uma volta completa e teria velocidade de 5,6 km por segundo. Para uma órbita de 42.000 km, ainda usando as expressões 3 e 5, o período será de 24 horas, um dia terrestre. Interessante, não é? Este é o raio da órbita dos satélites geoestacionários. Acima disso, chamamos órbita alta. Use a sua imaginação. A órbita geoestacionária precisa estar no plano da linha do Equador e o satélite girando em um período de 24 horas. Olhando da Terra, teremos a impressão de que o satélite estará parado no céu. Este é o tipo de órbita usada por satélites que transmitem sinais de televisão. A antena receptora é fixa no telhado das casas, apontando sempre para o mesmo ponto no céu. Temos a órbita polar como mostra a animação. O plano da órbita não muda e o satélite dá várias voltas por dia. Assim, o satélite fotografa toda a superfície do planeta. Este é o tipo de órbita dos satélites que fotografam e monitoram o tempo e as colheitas. As antenas das estações na Terra precisam ficar se movendo e acompanhando o satélite, isto quando ele está ao alcance. Para os cálculos, usaremos as relações 3 e 5. G maiúsculo e M maiúsculo são conhecidas, sendo o período t igual a 24 horas, usando a relação 5, calculamos que devemos lançar o satélite no órbita de raio R de 42.235 km. Usando a relação 3, calculamos que o foguete, ao liberar o satélite, deve estar com a velocidade de 3,1 km por segundo. Sendo o raio da órbita de 42.000 km e o da Terra de 6.000 km, temos que a altura do satélite em relação à superfície é de 42 menos 6, que é 36.000 km. Mais ou menos isso. Prefiro utilizar a notação exponencial ou notação científica para fazer essas contas, pois os números possuem grandezas muito diferentes e podem nos enganar com muita facilidade.